Olá, meu nome é Paulo César Gomes e eu sou um dos editores do site História da Ditadura. Esse é o nosso segundo vídeo com dicas de livros. Neste vídeo, eu vou indicar 3 biografias de personagens que tiveram importância fundamental para a política brasileira do século XX. No mercado editorial, as biografias e os livros de memória são segmentos que seguem sendo muito lucrativos. Não é à toa que é também nessa arena em que se vive a disputa mais acirrada entre editoras e entre autores. No campo da história acadêmica, durante um longo período viveu-se certa rejeição pelas biografias. Só há poucos anos, os historiadores voltaram a produzir livros biográficos e, consequentemente, entraram na batalha, sobretudo com jornalistas. Quem produz as melhores biografias? O que é mais importante em um livro biográfico? O rigor da pesquisa histórica ou uma narrativa palatável para o grande público? Outra questão, talvez um pouco mais sofisticada, é, na construção de uma narrativa biográfica, como alcançar um equilíbrio entre as condições estruturais e conjunturais de determinado recorte temporal e a autonomia do indivíduo biografado. Qual o grau de autonomia de um indivíduo diante das condições mencionadas ou, dito de outro modo, qual o peso de determinado tempo histórico nas escolhas que o indivíduo faz ao longo de sua vida? Essas me parecem ser questões fundamentais para se ter em mente quando se lê um livro biográfico. A primeira biografia que eu gostaria de indicar é Luiz Carlos Prestes, um revolucionário entre dois mundos. Ele é de autoria do historiador Daniel Arão Reis e foi lançado em 2014 pela Companhia das Letras. O livro tem uma construção narrativa serena e bastante crítica, o que é uma qualidade fundamental de qualquer boa biografia. Não há nada mais desagradável do que ler agiografias, ou seja, biografias excessivamente elogiosas ao personagem tratado. Prestes foi uma pessoa muito polêmica durante sua vida e a publicação deste livro não escapou dessa característica. O livro sofreu muitos ataques quando foi publicado. No entanto, a única crítica relevante, que é a existência de alguns erros factuais, os quais o autor já se comprometeu em revisar em uma próxima edição de livro, não comprometem o rigor metodológico e a qualidade literária da obra. No mais, as críticas, muitas delas um tanto quanto histéricas, foram mais de ordem teórica, para não dizer ideológica, sendo teoria aqui entendida como uma espécie de lente através da qual as análises sobre determinado objeto de estudo são realizadas. O livro é importante para se compreender não apenas a trajetória de Luiz Carlos Prestes, mas a própria história do comunismo no Brasil, mais especificamente do PCB, partido do qual Prestes foi peça central. O autor, um experiente historiador, conseguiu reconstituir com grande equilíbrio a trajetória de Prestes, alinhavada com as condições históricas do tempo em que ele viveu. Com exceção da parte que trata da coluna Prestes, que é um pouco arrastada, talvez até mesmo pela natureza desse fenômeno analisado, a leitura é bastante fluida e prazerosa. É interessante observar que nessa edição foi adotado um sistema de notas que não é habitual em livros acadêmicos. As notas não são numeradas, são em forma de asteriscos e estão no final do livro, e são sobretudo explicativos. Eu particularmente gostei muito desse sistema e acho que torna a leitura das notas em si menos enfadonha do que o normal. Quem ainda não assistiu à entrevista que Daniel Arão Reis concedeu ao site História da Ditadura, é só acessar nosso canal no YouTube. O segundo livro é O Senhor República, A Vida Aventurosa de Teotônio Vilela, um político honesto, do jornalista Carlos March, publicado pela editora Record em 2017. Carlos March é também autor de uma excelente biografia do famoso jornalista Carlos Castelo Branco, cujos textos são muito importantes para se compreender o ambiente político da ditadura militar. Teotônio Vilela ficou mais conhecido na história política recente do Brasil por seu protagonismo no processo de redemocratização, sobretudo por ele ter tido uma trajetória política bastante peculiar. Ele esteve durante grande parte de sua vida ligado a partidos conservadores, como a UDN e a Arena, já no período da ditadura, e o livro teve como fontes um amplo conjunto de depoimentos, assim como uma consistente pesquisa de arquivo. É possível dizer que é um traço de livro de memória nessa obra, já que Carlos March conviveu com Teotônio Vilela durante o tempo em que ele fazia a cobertura jornalística do Congresso Nacional, e essa foi uma de suas fontes para a elaboração do livro. Um dos aspectos mais ricos dessa biografia é perceber como Teotônio Vilela foi mudando sua posição no espectro político, tendo se filiado ao MDB antes do fim do bipartidarismo. Para quem não conhece, vale escutar a música Menestrel das Alagoas, composta por Milton Nascimento em sua homenagem. O terceiro livro que eu gostaria de indicar já é considerado um clássico, que é a biografia do ex-presidente João Goulart,
escrita pelo historiador Jorge Ferreira e publicada pela editora Civilização Brasileira em 2011. O livro é a biografia mais completa e equilibrada entre os relatos já publicados sobre Jango, que é um personagem muito controverso da história recente brasileira. Jango tanto já foi acusado de ter sido um homem fraco, como, em um outro polo, foi considerado uma espécie de herói nacionalista. Jorge Ferreira, logo no início do livro, faz uma análise dos principais escritos que já foram publicados sobre Jango e, de maneira bastante serena, busca ir além das várias camadas de memória que envolvem esse personagem para reconstituir a vida do João Goulart histórico. Uma das partes mais inovadoras do livro é aquela que trata, de modo muito detalhado, do período de exílio de Jango e sua família. João Goulart talvez seja um dos personagens mais mal compreendidos da nossa história recente, e este livro procura contornar essa questão. Ele foi um dos homens mais perseguidos pelos governos militares e foi o único presidente brasileiro que morreu no exílio. Não perca a entrevista do professor Jorge Ferreira para o História da Ditadura na semana especial sobre João Goulart, que será divulgada em março, na ocasião dos 54 anos do golpe de 64. No próximo mês, seguindo essa linha de análise, o nosso vídeo de dicas tratará de livros de memórias de personagens que viveram a ditadura militar brasileira em diferentes campos e, portanto, sob perspectivas bastante distintas.